Oi, pessoal. Essa semana dando uma aula sobre a natureza da luz, né? Do que a luz é feita, digamos assim. Me apareceu um conceito, né? Alguns alunos trouxeram um conceito, uma ideia que permeia bastante, assim, o imaginário, né, popular e até obras de ficção científica, né? Que é um conceito que está errado sobre o que é energia. Tá? É, que ideia é essa? A noção de que pode existir algo como energia pura. Então esses dias eu tava assistindo Star Trek, né, Jornada nas Estrelas, e aí eles visitam lá um planeta, e os seres desse planeta são seres de energia pura. Eles não possuem matéria, eles são energia pura, né? E isso aparece o tempo todo, né? Com certeza você já viu alguma coisa assim, e talvez você até já tenha falado e pensado coisas, né, a respeito disso. Fisicamente, gente, dentro do conceito da física do que é energia, essa noção está errada, tá? Eu vou tentar argumentar tá, rapidinho por quê e também tentar aprofundar um pouquinho em algumas outras questões. Então, se você quiser só saber por que está errado, assista o comecinho, senão vai até o final. Bom, está errado porque energia em física é uma propriedade dos sistemas, tá? E é uma propriedade, é uma grandeza, assim como velocidade. Tá? Então, aí eu pergunto pra vocês, faz sentido falar assim, existe um ser que ele é feito, né, de velocidade pura? Né? É meio estranho imaginar algo de velocidade, né? Não. Velocidade é um atributo que você associa a alguma coisa. Então, se tem uma pedra parada, a velocidade dela é zero. Se tem uma pedra se movendo, a velocidade dela é diferente de zero. Tá? Energia é um conceito similar. Você consegue associar energia a alguma coisa. Esse átomo aqui possui mais energia do que esse outro átomo aqui. Tá? Né, esse gás possui mais energia do que esse outro gás, e assim vai. Então é isso, energia é uma propriedade. É, mas assim, energia não precisa ser uma propriedade só da matéria, tá? Isso é, né, o que talvez gere um pouco de confusão, porque energia pode ser uma propriedade associada a outras coisas que não são materiais, por exemplo, a luz, né? A luz ela não é feita de partículas que possuem massa, né, que constituem matéria, como a gente costuma falar. É, a luz é uma oscilação de campos eletromagnéticos e essa oscilação de campos pode carregar energia. Então, muitas vezes as pessoas acabam confundindo. Se não é matéria, então é energia pura. Não, não funciona assim. Você tem várias coisas que não são matéria, tá? Não são matéria no sentido de ter massa. É, e energia é uma coisa que cabe em qualquer coisa. Você pode ter energia associada a coisas que são matéria e energia associada a coisas que não são matéria. Tudo bem? Bom, agora aprofundando um pouquinho mais, né? Você pode falar assim, não, mas peraí, mas eu sempre entendi, por exemplo, que aquela relação é igual a mc ao quadrado, tá falando justamente sobre isso. Tá falando sobre matéria poder ser convertida em energia pura. Pois bem, isso é um equívoco muito comum que muitas vezes, né, até divulgadores de ciência vão. Eu já vi cientistas falando isso, tá, gente? E tá errado, tá? Não é isso que a equação diz. Quando você fala é igual a mc ao quadrado, você está de fato estabelecendo uma equivalência entre energia e massa. Mas essa equivalência não é sobre transformar matéria em energia pura, tá? Mas sim sobre relacionar matéria e energia. Então, vou dar o exemplo clássico. Existe uma partícula de matéria, né, chamada pósitron, que é também conhecido como a antimatéria do elétron. Ela possui massa, então ela é uma partícula material. O elétron também é uma partícula material, tá? Quando você coloca um elétron em contato com um pósitron, essas duas matérias deixam de ser matéria, digamos assim. Você não tem mais massa aí. E você, aí nesse caso você pode colocar exatamente E igual a mc ao quadrado, substituir o valor da massa do elétron e do pósitron e ver a energia correspondente desse processo. Tá, mas o que acontece então com essas duas partículas quando elas se juntam? Normalmente é comum falar desse exemplo para falar, quando matéria e antimatéria se juntam, você tem a produção de energia pura. Então, não. Você vai ter a criação, o surgimento de outras coisas, que pode ser tanto outra matéria, outras partículas, ou também pode ser radiação. É mais provável que seja radiação, inclusive.
Então, nessa colisão de um elétron com um pósitron, você vai ter de fato a matéria, né, a massa deixando de existir ali e saindo dali radiação gama, tá? E essa radiação gama vai carregar um total de energia que é numericamente equivalente à quantidade de massa que você tinha antes, tá? Então é nesse sentido que massa e energia são equivalentes. Você pode fazer massa desaparecer, né? Porém, isso vai corresponder a um aumento de energia, mas não na forma de energia pura, mas sim na forma da energia das novas coisas que estão sendo produzidas a partir dali, tá? Um outro exemplo, né? Quando o pessoal descobriu a fissão nuclear, você tem o átomozão de urânio aqui. Esse átomo de urânio se fragmenta em átomos. Desculpa, o núcleo de urânio ele se fragmenta em núcleos menores, tá? Quando você soma a massa dessas coisas aqui, digamos, dos filhos, né, dos núcleos filhos, dá um resultado menor do que o núcleo de urânio todo. Em outras palavras, né, você tinha uma coisa aqui que tinha uma massa, aí ele produz duas outras coisas que têm uma massa menor. Aí você fala, peraí, tá sumindo massa? Não, na verdade, o que tinha antes tinha muita energia acumulada, energia nuclear ali acumulada, tá? Na forma das interações ali, de como esse negócio estava preso ali dentro nesse núcleo atômico. E quando esse átomo é quebrado, quando esse núcleo é quebrado, essa energia é liberada. Na forma de energia pura? Não, já falamos que não existe esse negócio de energia pura. Na forma, por exemplo, de movimento dessas partículas, desses novos núcleos que foram, né, produzidos dessa quebra. Então, essa diferença de massa vai se manifestar no movimento, né, desse subproduto ali, porque uma das manifestações de energia é, por exemplo, na forma de movimento, né? Quanto mais movimento você tem, mais energia você tem. Energia também pode estar armazenada, assim como a luz, né? Eu falei, a luz é uma onda eletromagnética. Então, campos elétricos e campos magnéticos também armazenam energia. E isso é muito legal, olha só. Pensa no seguinte... e campos gravitacionais também. Campos, de maneira geral. Campo é um conceito que valeria, né, tipo, várias horas discutindo o que é campo. Mas a noção de campo gravitacional muita gente entende bem. Então eu posso partir daí. Você tem a Terra, por exemplo, ou qualquer corpo, né, massivo, ela cria uma região de influência ao seu redor, né? De forma que se você coloca uma pedrinha por próximo da Terra, essa pedra é atraída, né? Esse campo de gravidade também possui energia associada, tá? Campos de gravidade, campos gravitacionais, né? Ou campos elétricos e magnéticos também. Então pensa, por exemplo, assim, você tem uma partícula carregada positivamente, tá? Essa partícula cria um campo ao redor dela, tá? Você coloca uma outra partícula carregada positivamente próxima dessa primeira, tá? Aí você vai ter essa interação entre esse campo, que é a soma desses dois campos elétricos, tá? E essas duas partículas estão paradas. E você está segurando elas, tá? Quando você solta, o que acontece? Elas vão se repelir, né? Todo mundo, né, aprende na escola que carga positiva com carga positiva se repele. Então, no que elas vão se repelir, elas vão ganhar energia cinética, elas vão ganhar movimento. De onde está vindo essa energia? Essa é a pergunta. De onde vem essa energia, se elas estavam paradas antes? Essa energia vem justamente do campo elétrico que tinha ali, né, que foi produzido quando a gente colocou essas duas cargas uma próxima da outra. Então, de novo, você tem uma energia armazenada, entre aspas, assim, naquele local, mas é uma energia, né, armazenada no campo. Então você vai ter, tipo, as formas de você ter energia são variadas, tá? Mas sempre a energia está em algo. Esse algo pode ser algo material, pode ser, por exemplo, uma onda eletromagnética, pode ser um campo, como um campo gravitacional, um campo elétrico e assim vai. Mas o conceito de energia pura não faz sentido. Como eu falei, é mais ou menos como falar, isso esse ser é um ser de velocidade pura, né? Não faz muito sentido. Espero que tenha sido interessante isso daí. Se vocês sabiam, não sabiam, quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade.